Bom, galera, iremos falar agora sobre vasculopatia hipertensiva. Vamos lá. Bom, nosso material do Medgrado, que está nessa parte impressa que você recebeu aí na sua casa, nós tiramos essa vasculopatia dentro do Harrison. Porém, algumas recomendações, as novas diretrizes de 2018, segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, é o que nós iremos seguir. Teve algumas mudanças e eu achei interessante fazer essa aula em cima dessas recomendações. Vou mandar para vocês esse material, essa diretriz, por PDF, né, tudo. E aqui está um repasso. Bom, percebe aí que a escola, né, americana de cardiologia tem algumas diferenças, valores, por isso nossa aula vai ser das diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então aqui está a nossa classificação. A hipertensão, a pressão pode ser classificada como ótima, abaixo de 120, abaixo de 80. Diastólica, eu não vou ler tudo. Legal quando a gente está assistindo, mas tá aqui vocês leem, né? Tá lendo não. Mas o que a gente chama atenção? Percebe que agora tem a classificação ótima, normal, normal alta, grau 1, grau 2, grau 3 e a hipertensão sistólica isolada ou um 140 mais alto ou diastólica de mais de 90, que está menos de 90, né? O mínimo para baixo aí, mas ou seja, considero como uma pressão sistólica isolada de mais de 140 e um 90 menor. Eu posso apresentar uma hipertensão diastólica isolada, quando eu tenho mais de 90 de diastólica e menos de 140 de sistólica. Isso também é considerado uma pressão alta também. Esse quadro é importantíssimo conhecer. Por quê? Olha que interessante. Quando a gente for passar ali as recomendações, se entra com mudança do estilo de vida ou de fato já entra com medicamento, terapia combinada ou uma monoterapia, essa questão de alto risco, risco moderado e alto, risco baixo e moderado, tem um peso para definir as estratégias. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nesse? Observa que a pessoa pode estar assintomática, só que se tem comprovado algum dano em órgão, uma enfermidade renal crônica de grau 3, ou uma diabetes mellitus sem dano, mas só de ser confirmado que tem diabetes, só de ser diabetes, só de ser diabético, ele já é considerado risco moderado e alto quando se encontra numa pressão de 130 a 139 aí de sistólica ou até 90, ou seja, abaixo de 90 e abaixo de 140, ele já é considerado risco moderado a alto. De forma que aqui já nós entramos com medicamento, porém, essa mesma pressão, se a pessoa não tem danos órgãos-alvo, não é diabético, se não tem enfermidade renal crônica grau 3, ele é considerado risco baixo a moderado. Então, inicialmente, o tratamento dele vai ser mudança de estilo de vida por 6 meses. Você vai dar 6 meses para esse cara aí. Se não mudar, aí vai entrar com o medicamento. Esse momento, esse detalhe aqui é importantíssimo. Tá bom, pessoal? Ó, aqui, quadradinho aqui, ó. Yave. Ok, vamos dar sequência. Para fazer o diagnóstico pode ser feito na consulta? Bom, pode, mas deve ser feito
3 medidas, ferir 3 vezes, separada aí de 2 minutos. Saber que foi feito de forma adequada, seguindo essas recomendações, 5 minutos de descanso, sentado com as pernas não cruzadas, o braço a nível do coração, não ficar falando. A primeira medida das 3 deve ser desconsiderada, porque o paciente está ansioso, e pegar por médio as outras 2 seguintes, e isso deve ocorrer pelo menos em 2 consultas. Se em 2 consultas eu não achei no material falando o intervalo delas aí, tipo, se são 2 consultas, com quanto tempo de intervalo? Acredito que uns 30 dias aí, né? Então pode ser feito. Mas qual que é a forma correta de você fazer um diagnóstico? Você tem o mapa, você tem o domiciliar, o que faz em casa. O melhor é o mapa. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Mais caro, tem um custo, mas é o melhor. Ele você vai avaliar se tem pressão, tem hipertensão noturna. E aqui então está definições, né, de uma consulta, tanto ambulatória ou domiciliar ou na consulta. Na consulta, quando essa pressão está acima de 140 por 90, nós iremos ter que mapear esse paciente. Ok? Já vamos ter que mapear ele. Vocês vão perceber isso, tem algumas recomendações mais para frente aí. Uma pressão ambulatória, pressão diurna, média, é de 100 maior a 135. Eu já falo que é pressão hipertenso, ou maior ou igual a 85. Ou seja, percebe que se eu fizer uma média da pressão durante o dia, a pressão acima de 135 ou acima de 85 diastólica já é considerado hipertenso. A noturna, se é acima de 120 ou acima de 70, já é considerado hipertenso. E um promédio de 24 horas maior ou igual a 130 ou maior ou igual a 80 é um promédio quando se faz essa medição via ambulatório, um promédio de 24 horas pegando todas as medidas. E o promédio quando é uma PA feita a domicílio, uma semana fazendo esse dados 3 vezes por dia no mínimo, é de 135 por 180 isso aqui. Bom, pessoal, comparando aí a monitoração do mapa e da medição, né, a automedição da pressão arterial, não a pessoa, mas em casa e tal. As vantagens, todos podem identificar a pressão da bata branca, uma hipertensão carada, e algumas desvantagens, é mais caro o mapa do que a medicina auxiliar feita em casa, tipo alguém do postinho. Ok. Qual que seria o segmento desse paciente? Se ele está com uma pressão ótima, menos de 120 por 80, deve ser acompanhado pelo menos a cada 5 anos. Se a pressão está de 120, 130, ou seja, menor de 130 e menor de 85, deve pelo menos a cada 3 anos. Se é uma pressão normal a alta, menor a 140 e menor a 90, que 90 já está dentro do caso do hipertenso. Deve considerar uma hipertensão enmascarada, que pode ser que está enmascarada essa pressão. Nesse caso, vamos fazer um mapa ou um domiciliar e medir pelo menos uma vez por ano. Se de fato já é hipertenso, maior ou igual a 140 por 90, medir a pressão em várias consultas e considerar a possibilidade de medir a pressão fora da consulta, que é o mapa e a medida domiciliares. Então, quais são as indicações aí para fazer a medição da pressão arterial? Ambulatória ou domiciliar? Quando eu vou falar, opa, vou fazer. Bom, entidades que a hipertensão da bata branca é comum, quando eu posso falar assim, ó, tá com cara de bata branca, é a hipertensão de grau 1, quando a medida em consulta, ou seja, já bateu em grau 1 ali, falou, olha, pode ser que seja a bata branca. Mas o que é o grau 1, Otaviano? Não é o grau 1 que você falou. O grau 1 aqui, ó, já está de 140 por, acima de 140 por 90, pode ser a bata branca. Você está nervoso com a roupa branca do médico.
ou uma elevação pronunciada da pressão em consulta com ausência de dano de órgão-alvo. Você tem uma pressão aumentada aí e percebe que não tem nada, não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, então, exame ocular. Agora, quais são as entidades aí que podem me falar que é uma pressão enmascarada? Quando a pressão dessa pessoa está tipo normal a alta, o que é a normal a alta? Vamos falar. Normal, alta. Quando está abaixo de 149, 130, abaixo de 140 ou abaixo de 90, porém, a gente percebe que tem dano em órgãos. Ou seja, a pressão não está tão alta nesse momento, mas tem lesão. Uma hipotensão postural ou pós-prandial em pacientes tratados e não tratados, aí tem outras indicações aí. Então, quando iniciar o tratamento antihipertensivo? Segundo as recomendações, no grau 2 e grau 3 devem receber o tratamento antihipertensivo combinado com intervenções do estilo de vida. Assim mesmo, recomenda para o grau 1, que é acima de 140, em situações de risco cardiovascular alto ou dano em órgãos causado pela hipertensão. Ou seja, só dele ser diabético já é uma indicação. Só dele ter uma doença renal crônica já é uma indicação. Tratamento de mudança de hábito, estilo de vida, colesterol, obesidade, cigarro, para cuidado diabético, evitar o estresse. Ainda dentro do tratamento, fala-se, ainda dentro das recomendações, fala que se é um grau 1 com risco cardiovascular baixo ou moderado, ou para pacientes maiores de 60 anos com grau 1, com hipertensão grau 1, sobretudo a necessidade do tratamento, fala que não há tantas evidências. Então, nesse caso, seria inicialmente fazer uma mudança do estilo de vida. Tá vendo? Você está falando para mim, então, que o paciente encontra no grau 1 de 140 por 90, mais de 140 por 90, não grau 2. Ele, inicialmente, o ideal é que faça mudança de estilo de vida, não entre com tratamento. Okay? Recomendações para o paciente de grau 1, se recomenda intervenções do estilo de vida, pelo menos 6 meses, tem que dar, tentar 6 meses. E para o paciente de grau 1, risco baixo moderado, sem evidências de órgão-alvo, se recomenda o tratamento farmacológico antihipertensivo se o paciente permanece hipertenso depois de um período de câncer. Ou seja, depois que fez a tentativa, aí sim, mesmo ele sendo moderado, baixo moderado, sem evidência, e que não resolveu com o estilo de vida, aí a gente vai entrar. Ou pacientes de grau 1, de risco alto ou evidência de dano ao órgão, se recomenda o início imediato do tratamento farmacológico antihipertensivo. Claro, início simultâneo com mudança do estilo de vida. Então, tá aqui. Se uma pressão até menos de 140, menor a 190, intervenções do estilo de vida e considere o tratamento farmacológico para pacientes com risco alto. A gente já falou, tanto para enfermidades coronárias quanto para enfermidades cardiovasculares. Se é o grau 1, 140 a 159 ou de 90 a 99, intervenções do estilo de vida, tratamento farmacológico imediato para pacientes de risco alto. A gente já falou, repetindo. E o tratamento farmacológico para pacientes com risco moderado, baixo, sem enfermidade cardiovascular, sem enfermidade renal, depois de 6 meses de mudança do estilo de vida, de 3 a 6 meses. E a partir daqui, nós iremos entrar com o tratamento farmacológico imediato. O objetivo é o controle da pressão arterial nos 3 primeiros meses. Bom, aqui estão algumas recomendações para pressão arterial medida na consulta para pacientes hipertensos. Então aqui fala, que o primeiro objetivo do tratamento para pacientes já hipertensos, está fazendo consulta.
O primeiro objetivo do tratamento é manter essa pressão abaixo de 140/90 em todos os pacientes, sempre que toleram. A pressão arterial tratada deve alcançar um objetivo de 140/80 ou menos na maioria dos pacientes. O primeiro objetivo é menos 140, tentar alcançar 130. Aqui fala o seguinte: para a maioria dos pacientes menores de 65 anos que recebem o tratamento hipertensivo, se recomenda reduzir a pressão abaixo de 130. O ideal para menores de 65 anos, tomando medicamento, é manter abaixo de 30. Para maiores de 65 anos, já permite subir um pouco mais, até para manter uma melhor perfusão no sistema nervoso central, abaixo de 140. Ok? Intervenções no estilo de vida, isso aqui é importante. A quantidade tem que ingerir menos de 5 gramas de sal. Para os cachaceiros, menos de 14 unidades por semana, eu não sei que unidade seria essa aqui. Recomenda avaliar os estados de ebriedade e várias outras recomendações aqui. Algumas contraindicações absolutas e relativas dos medicamentos. Dá uma passada, a gente não vai ficar lendo. Eu chamo atenção para os beta-bloqueantes, para a questão dos BAVs, para a bradicardia. Se está com uma frequência abaixo de 60, nós não devemos entrar com os beta-bloqueantes, porque vai diminuir muito a frequência cardíaca. Okay? Os antagonistas de cálcio, no caso o verapamil, o diltiazem, que é a família dos dihidropiridinos não, né? Mas se é um verapamil, o diltiazem, em pacientes com disfunção grave ventrículo esquerdo, ou seja, uma fração de menos de 40, não é interessante entrar com verapamil. Lembrando do IECA e do ARA2, a questão do potássio. Bom, segundo as recomendações, já estão falando dessas pílulas, as pílulas combinadas. Tem mais de um medicamento dentro da pílula. Porque hoje vocês vão perceber que o tratamento, a monoterapia hoje, existe uma recomendação muito atual para ela. Quando eu vou entrar com monoterapia, que o interessante hoje já é uma terapia combinada. Quando considera a monoterapia para hipertensos de grau 1 menor a 150, ou seja, ele está menos de 150 e ele é grau 1, dá para ser uma monoterapia. Ou aqueles pacientes e baixo risco para pacientes e baixo risco, perdão, ou seja, menos de 150 e baixo risco, informação, ou aqueles pacientes acima de 80 anos que vai começar o tratamento, é interessante, recomenda começar com a monoterapia, porque se entra com a terapia combinada e de repente pode ter uma hipotensão, isso pode ser proveniente de uma terapia combinada e esse senhorzinho pode ter uma queda e ter problema. Então, qual seria o tratamento inicial? Um IECA ou um ARA2 mais um beta-bloqueante ou um diurético. Isso, um comprimido, um tratamento Doppler. Se não resolveu, aqui eu não sei quantos meses, eu acredito que em 3 meses, né? Você pode entrar com uma combinação tripla, que é o IECA ou o ARA2, mais um beta-bloqueante, mais um diurético. Caso se torne uma hipertensão resistente, mesmo a 3 medicamentos, você vai considerar adicionar a espironolactona, 25 a 50 miligramas, e outro diurético, um bloqueador alfa, um bloqueador beta. Que seria a espironolactona. Existe uma recomendação pontual em cima dos bloqueadores beta. Considere o uso de bloqueadores beta em qualquer fase do tratamento, se há uma indicação específica, como se tem insuficiência cardíaca diagnosticada, se tem história de angina, se tem infarto recente, se tem histórias de fibrilação auricular, ou para jovens grávidas que planeiam gestar para ficar grávida, o interessante é fazer uso do beta bloqueador. Aqui, essas indicações seria o tratamento para uma hipertensão não complicada, ou esse algoritmo também serve para pacientes com dano órgão. Então seria aquilo que a gente mais é do dia a dia.
Essa tabela que muda alguns detalhes é a estratégia para um paciente que já tem confirmação de uma enfermidade coronária, uma enfermidade cardiovascular. Aí seria seguir esse protocolo. Eu não vou ler ele porque, como vocês já seguiram a estratégia, é só passar a mesma linha de raciocínio. Aqui fala o seguinte: segundo o grupo de idade, qual que seria os intervalos objetivos para o tratamento da pressão arterial medida em consulta? Seria o objetivo aí, né? Quando você está fazendo esses intervalos, vamos olhar a pressão. Para menores de 65 anos, hipertenso, o objetivo é 130. O mais baixo se tolera, nunca menos de 120. Para que já é diabético, o objetivo é 130 e nunca 120. Para aquele que tem enfermidade renal crônica, o objetivo é menos de 140 a 130. Para uma enfermidade coronária aguda, o objetivo é menos de 130. E problemas vasculares aí, o objetivo é menos de 130. Ok? E aqui fala da diastólica, qual que seria o objetivo. Percebe-se que para maiores de 80 anos, tem algumas mudanças segundo porque quando vai ficando mais velho, acaba necessitando um pouco mais de perfusão, coração fraco. Aqui eu só coloquei quais são as causas de hipertensão secundária, obstrutivo do sono, quais são os sinais e sintomas e quais são umas provas aí. Enfermidade do parênquima renal, enfermidade renovascular, outras aqui, feocromocinoma, Cushing, hiperparatiroidismo, coarctose da aorta, várias causas. E segunda idade, o que pode causar? Segunda idade, menos de 12 anos, pode ser já uma enfermidade do parênquima renal, adultos maiores, quais são as causas, acredito que é questão de prova. Sobre alguns medicamentos que também elevam a pressão, anticoncepcionais, fármacos para emagrecer, descongestivos nasais, substâncias estimulantes, ok. Outras causas genéticas pouco frequentes, tá aqui também, botei tudo bonitinho, vocês dão uma pausa no vídeo e pode copiar se quiser. Agora, qual seria o tratamento para as emergências hipertensivas que requer uma redução imediata da pressão arterial com tratamento farmacológico? Então, aqui algumas indicações. Se é um evento coronário agudo, qual que seria? A nitroglicerina, calol. Edema pulmonar cardiogênico agudo, seria o nitrogliato. Dissecção aorta, seria um beta-bloqueante, esmolol ou nitrogliato. O ideal mesmo é o esmolol. Caso uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia ou uma síndrome de HELP, seria o labetalol ou o nicardipina. Aqui está algumas contraindicações e efeitos adversos dessa família farmacológica. Começamos aqui algumas recomendações, porém daquilo que a gente já falou, sobre o diabético, sobre o hipertenso, só que aqui agora algo mais pontual. Então eu peço que vocês dêem atenção para isso. Por exemplo, qual que é a estratégia do tratamento para o diabético? Se recomenda o tratamento farmacológico antihipertensivo para diabético, quando na consulta, né, a pressão arterial está maior ou igual a 140/90. Para os diabéticos em tratamento, se recomenda algumas orientações segundo a idade aí. Também para a enfermidade renal crônica, para a enfermidade coronária, para a insuficiência cardíaca ou hipertrofia de ventrículo esquerdo, para enfermidades cerebrovasculares. E por fim, isso aqui é um repasso do que se recomenda de forma geral para os hipertensos. Ok? Então é isso. Eu acho que ficou bem objetivo. Eu quebrei a cabeça para conseguir elaborar essa aula. Como nós alunos do Brasil, estamos sempre nos apegados aí ao Excel, ao Medicurso e outros aí, de repente com o Sanaflix também, que é bem legal. E as recomendações quando se fala em controle da pressão arterial é segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Beleza? Valeu! E até a próxima.